Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio com muita fé na cooperação. E os principais assuntos do programa de hoje sempre têm a força do cooperativismo. Netos e bisnetos de italianos contam as histórias das famílias que chegaram da Itália no século XIX. Sociedade Rural Brasileira lança manual com dicas de segurança para os agricultores. Epagre Responde fala sobre como evitar o superbroto na cultura do alho. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, um casal que aceitou o desafio de voltar para o campo. Preciso de uma ideia, preciso de um caminho, preciso de uma direção, preciso de um ponto. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E iniciamos o nosso programa de hoje fazendo uma homenagem às famílias de origem italiana, cujos avós e bisavós que chegaram da Itália por volta de 1877 em busca de uma vida melhor. Saiba então como era a vida dessas famílias, numa narração de seus netos e bisnetos. Quem nos traz esse trabalho é o programa Oeste Rural. Vamos acompanhar. E para se ter uma noção dessa história, de como começou, é necessário que a gente atravesse o mar em direção à Itália. A Itália que na época passava por uma crise muito grande. Aqui no sul de Santa Catarina, existia um grande vazio demográfico e uma oferta grande de terras, fazendo com que o governo imperial iniciasse um processo de colonização dessas áreas. E em 1877, chegou então a primeira leva de imigrantes italianos, com 291 imigrantes. Veio o meu avô e a minha avó. Casou lá na Itália e veio para cá. E ali construiu a família, 8 filhos. Ou naquele tempo, então teve o quê? 8 filhos, 4 mulheres e 4 homens. O meu avô tinha engenho de açúcar, de farinha, porque aqui para cima cada um quase tinha tudo engenho de farinha, de açúcar. Fazia tudo açúcar em casa, não comprava nada no mercado. Era mandioca, milho, feijão, de tudo. Aqueles moros aí derrubava e depois queimava. Depois plantava milho, feijão. Criavam muito porco. A gente fazia do porco a banha, torresmo, salame, uma mortandela, que a gente tirava a pele da gordura da banha, da barriga do porco, nós se chamava copa. Delle volte quando le ora mangiare e mi chiama, verrà, le ora niente mangiare la polenta. Ora se corre a casa sem nem mangiare, né? Me andei estudar 7 quilômetros da escola. Cusita em meio labrosa, alta cusita. Tempo de inverno, menina. Sem nada no pé. Nem tamanquinho nós não tinha. Chegava lá na escola com os dedos até todo vermelho de gelado frio. A terra ela cheguei a rachar-se do gelo. Eu comecei a costurar quando eu estava com 12 anos. Eu costurava para todos os 12. Não vinha a roupa pronta. Era tudo em peça, menina. Algodão vinha peça de 10 metros. Riscado fazer calça também de 10 metros, era tudo em peça. Não era que nem hoje que vinha roupa feita, não vinha naquela época. Os partos, a maioria fica em casa. Tinha parteiras que vinham atender. Umas parteiras práticas, né? Porque formadas assim não tinha. Mas, graças a Deus, tudo dava certo. As mulheres ganhavam 6, 7, 8 filhos, todas as famílias, era assim. Naquela época era chamado no exército com 21 anos. Então, chegamos aí na capital. Aí fizemos instrução. Quando eu estava pronto para embarcar, eu estava no hospital militar com a cachumba.
Aí quando era meia-noite deu um tiroteio lá na cidade, né? Então entrou um enfermeiro lá no meu quarto e disse, o que é esse tiroteio aí? Ele disse, cala a boca, rapaz, tu não vai mais para a guerra, estão fazendo festa porque terminou a guerra. Foi o maior dia de alegria na minha vida, foi dia 8 de maio de 1945. Quando o tenente Durval entrou dentro do alojamento e gritou, silêncio, soldado, que a guerra acabou. Olha, a gente não chora de tristeza, mas chora de alegria também, né? Oh, meu Deus! América, 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 rosas saradas da América. América, 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 o bel marsolino de flor. Segurança é um assunto que está sempre em pauta. Mais do que isso, é um dever do Estado brasileiro. Direito e responsabilidade de todo cidadão previsto na Constituição. Se na cidade já temos tantos índices de criminalidade, imagina no campo com as áreas extensas e a polícia sem conseguir fazer ronda em todas as propriedades. A Sociedade Rural Brasileira lançou um manual com dicas valiosas de como se proteger nas áreas rurais. Veja a reportagem do programa Tribuna Rural. Cristiano produz feno nessa propriedade rural desde 2013 e investiu muito em máquinas e equipamentos. Este binóculo foi um deles, e ele usa para monitorar e vigiar a propriedade. A segurança na área rural vai além das cercas e, com isso, a Sociedade Rural Brasileira elaborou um manual com dicas de segurança para quem trabalha ou vive no campo. Vai auxiliar os pecuaristas, os agropecuaristas, a se defenderem e se prevenir desses roubos. Esse manual foi idealizado e estudado e produzido através de alguns trabalhos parecidos nas entidades e associações do setor e também na coleta de informações nos órgãos de segurança pública do país. Em 2018, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, realizou um estudo sobre a criminalidade no campo. A partir desse material, a entidade reuniu representantes de segurança pública nos estados a fim de compartilhar experiências de inteligência no combate aos delitos que acontecem na zona rural. Essa pesquisa foi muito interessante porque mostrou que realmente o meio rural brasileiro vem sofrendo com a violência, né? Principalmente com furtos de agrotóxicos, equipamentos, animais, né? E até recentemente a gente tem recebido denúncias de furtos de grãos, né? Esse observatório ele foi interessante, né? Está sendo interessante porque através dele nós fizemos contatos com a Secretaria de Segurança Pública dos estados, montamos alguns painéis com as polícias militares estaduais para que haja uma troca de experiência entre essas entidades. Mas não basta apenas que os agentes públicos se aprimorem para garantir a segurança. O produtor pode, a partir de atitudes simples, proporcionar maior proteção ao seu rebanho, sua lavoura, seus equipamentos, sua propriedade e as pessoas que nela vivem. Nós temos uma ciência que é a prevenção criminal pela arquitetura do ambiente, que ela nos traz dicas muito simples para o produtor rural, né? O controle do acesso à sua propriedade, a ampliação do seu reforço territorial, se sentir dono, se sentir parte de todo o núcleo rural e não só da sua propriedade, a manutenção dos seus equipamentos, buscar esticar cerca, podar as árvores, trazer cães, animais de guarda. Então ele pode ter ali um cão de guarda, ele pode ter um cão vira-lata para dar alarme, ele pode ter um cão de ataque, ele pode ter galinha da Angola, né? Podar as árvores, fazer a manutenção, proteger os bens que mais importam para ele, né? Então a gente também tem a questão da vigilância natural, procurar iluminar melhor o ambiente, manter uma boa iluminação, ver e ser visto. Além de manter contato constante com a polícia, Cristiano investiu em itens de segurança. Primeira questão é uma boa delimitação dos perímetros dentro da área, onde é a área de residência, casa-sede, onde os animais ficam. Uma questão que é fundamental é a questão da iluminação, a boa iluminação durante o período noturno. Cães, circuito fechado de TV, né? Temos câmeras, enfim, sensores. Tudo isso vem se somando, não é uma ação única.
O relacionamento com pessoas da comunidade e saber quem transita pela propriedade também contribuem para o quesito segurança. Cerca de 80% dos crimes cometidos em propriedade rural são por pessoas que já estiveram na propriedade rural, que participam ativamente do crime ou fornecem informações para a prática desse crime. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Epagre Responde fala sobre como evitar o superbroto na cultura do alho. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, um casal que aceitou o convite de voltar para o campo. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A lida no campo não é como a lida na cidade. O barulho do despertador é diferente, a tradição, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob e pronto. Sicoob, o parceiro do produtor rural. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Epagre ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. E vamos hoje, mais uma vez, para o quadro Epagre Responde, produzido pelo programa SC Agricultura. Desta vez o assunto se refere à cultura do alho e que fala em como evitar o superbroto. Vamos acompanhar mais um episódio desse trabalho coordenado por Renata Vieira. Olá, pessoal! Está no ar mais um Epagre Responde, onde você nos envia a sua dúvida e os técnicos da Epagre respondem. A pergunta de hoje vem do Francisco Vicente de Souza, produtor de alho de Curitibanos. Eu sou produtor de Curitibanos, meu nome é Francisco Vicente de Souza. Estou aqui com uma planta muito bonita, né, sem o superbroto. E eu gostaria de saber da Epagre o que a gente deve fazer para evitar o superbroto e manter esse padrão de qualidade. Sou o pesquisador Leandro Hanna, aqui da Epagre, Estação Experimental de Caçadores, juntamente com meu colega Anderson Feltrin. Nós vamos
responder a pergunta do produtor Francisco de Souza, né? Como é que nós podemos produzir esse alho de qualidade aqui e evitar o superbrotamento, que é esse alho que eu tenho aqui na minha mão direita. Eu considero que o principal fator que predispõe à formação do superbroto é o excesso de nitrogênio ou aplicado na época inadequada. Então o produtor tem que cuidar muito o nitrogênio, não aplicar em excesso e cuidar acima de tudo com o uso da cama de aviário ou qualquer outro resíduo de origem animal ou vegetal que tem muito nitrogênio, né? O segundo aspecto importante é o seguinte, é o excesso de chuvas, né, o excesso de irrigação, né, isso também favorece. Por fim, né, vendo o histórico de alguns anos, quando nós temos geadas tardias próximas ao período da diferenciação das plantas, também favorece a formação do superbroto. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Eles formam um jovem casal de produtores, mas que tem conhecimento e dedicação que servem de exemplo para muitos experientes até. Hoje eu estou na comunidade de Rio Laranjeiras, em Orleans, Santa Catarina. E eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer comigo e vai se emocionar também com a história do Valmir e da Daniela. Eles são produtores de leite e de fumo aqui. E tem muito para ensinar para a gente. O dia a dia da gente, a gente sabe que é difícil, né? Com chuva, com sol, com seca, enfrentando essas coisas, com todos os investimentos que a gente tem, mas ainda é viável viver na agricultura. É bom e a gente gosta. Ele nasceu na cidade. O pai, filho de agricultores, era caminhoneiro. A mãe trabalhava num frigorífico. Um dia, o pai resolveu voltar para o interior. Comprou 4 hectares e nunca mais voltou para a cidade. O meu avô morava aqui, os pais do meu pai moravam aqui. Vinha na casa da avó e comecemos a gostar da agricultura e gostar do serviço. E trocamos 15 hectares de terra com um tio pela casa da cidade e o pai trouxe nós para cá. Aí o pai resolveu investir nos 4 hectares. Comprou uma granja de frangos, 20 metros de granja. E a vontade de continuar no campo foi só aumentando, em toda a família. E os investimentos também. Comecemos a cuidar das vaquinhas e plantar fumo e compramos mais 15 hectares, montamos mais uma granja, ampliamos as vacas e estamos aqui hoje. Faz 23 anos dessa mudança. Contra todas as previsões, diga-se de passagem. Eles diziam que nós ia ser filho de caminhoneiro, né? Hoje eles vêm aqui, os meus tios, eles não acreditam a revolução em 20 anos atrás. Valmir tem 2 irmãos. Ele é o do meio. Todos seguiram na agricultura. O pai, o seu Raulino, também, desde que largou o caminhão até hoje. O pai ainda é o capitão da família. Mas cada um tem a sua atividade, a sua renda, a sua quantia, mas em cima das terras do meu avô. A Daniela também é filha e neta de agricultores. E tem 2 irmãos, assim como o Valmir. Mas na família dela, nem todos continuaram no campo. Meu irmão está trabalhando na agricultura também, mas está morando em Orleans. A minha irmã... Casou com madeireiro? Casou com madeireiro e eu casei com agricultor, daí os 2 combinaram. E que combinação, dá gosto de ver. O comprometimento, o carinho, o companheirismo dos 2. Faz tempo que essa história começou. Eu me lembro quando eu ia para catequese, assim que ele ia à tarde, que daí a minha catequese era à tarde, ele sempre ia dar lá uma passeadinha, mas sempre para mim ver, certo, né? O namoro começou num baile, 17 anos atrás. Eu estava no canto dançando e ele veio, pegou e eu disse... E ali começamos. Faz 13 anos que eles estão juntos. Moraram com os pais dele no início e depois construíram a casa onde vivem hoje. Quando nós viemos para cá, nós 2... Não pintamos, né, no primeiro ano. Não colocamos vidro.
Era uma época de frio, nós passávamos um pouquinho de frio. Então é assim... Mas tudo era assim, a gente foi conquistando com o nosso suor, entendeu? Nós. Então, assim, claro, tivemos ajuda do sogro e a sogra, do pai e a mãe. O terreno o Valmir ganhou do pai, 14,8 hectares. E ganhou também as primeiras ferramentas de trabalho. Aí o pai, né, tem 2 vacas, meu filho, te dou 2 vacas, tu quer comprar mais, vai comprar, vai trabalhar. E ele foi, ampliou um galpão que tinha na propriedade e tratou de buscar mais conhecimento sobre a atividade leiteira. Preciso de uma ideia, preciso de um caminho, preciso de uma direção, preciso de um ponto. Foi aí que Valmir chegou até a cooperativa que o atende hoje. Ele é associado da Auriverde. A cooperativa tem sede em Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina, e mais de 5.000 associados no estado. Daí eles começaram, Valmir, o caminho é esse, nós vamos te botar num curso, curso de olho, para te montar a propriedade. E aí fomos criando a primeira novilha, criamos a segunda, criamos a terceira. Valmir e Daniela têm certificados dos cursos e programas que já participaram. A identificação nas instalações na propriedade é resultado das mudanças que eles adotaram depois dos cursos. Daniela participa também do núcleo feminino da cooperativa. Eu fui com uma bagagem sem nada, voltei com ela cheia, assim, de emoção, assim, de nós, mulher, na agricultura hoje. Quando eu voltei para casa, é como se diz, vim com bastante conhecimento, assim, de conhecer as mulheres que trabalham, ver o lado delas, elas viram o meu lado. Daniela conta que o ritmo dos encontros diminuiu por causa da pandemia do coronavírus. Mas não a vontade de aprender, de crescer, de ampliar os conhecimentos. Foi com essa vontade e com alguns investimentos que o casal cresceu. Eles continuaram produzindo fumo, que era uma atividade que Valmir já tinha com o pai, e foram ampliando o rebanho e a produção de leite. No início, eles não tiravam mais que 40 litros de leite por dia. Ainda assim, Valmir comprou um resfriador e acreditou que a situação ia melhorar. Era pouco leite, demorava para encher e tal. Bactéria alta porque demorava a mexer. Eu disse, mas calma, um dia nós vamos crescer, devagarzinho nós vamos crescer. A previsão se confirmou. De 2, eles têm 16 vacas produzindo hoje, fora as novilhas, vacas secas e bezerras do plantel. A média de produção é de 22 litros por animal a cada dia, 5.000 litros de leite no mês. Tudo muito organizado, tudo anotado. A gestão é fundamental para o planejamento e crescimento também, diz o Valmir. Tudo que passa por essa propriedade cai no Excel, cai no caderno. A gente tem um hábito de anotar chuva, anotar tudo que acontece na nossa propriedade, está num caderno e está no computador. No fumo, são 6 hectares de lavoura, 40 mil pés a cada safra. A área de plantio é arrendada e a terra agora está sendo preparada para a nova safra. Aqui Valmir planta milho também, que usa na silagem. Hoje, a gente vive da vaca, paga os investimentos da vaca e tem o fumo como lucro. A propriedade da Daniela e do Valmir fica na beira de uma estrada. A casa na parte mais alta e o jardim bem cuidado chamam a atenção de quem passa. Impossível não reparar o capricho nos detalhes, a beleza do lugar. Tem um capítulo na história do Valmir e da Daniela que vai além dessa beleza que a gente consegue ver. É ainda maior, vem de dentro. Tem muito a ver com entrega, com fé, com amor sobretudo. Emociona. Sem explicação, mas se Deus quiser vai dar certo. Desde a adolescência, Daniela convive com um problema de saúde. Artrite reumatoide, uma doença inflamatória que afeta as articulações, causa dor e pode deixar sequelas. O problema já afetou muito o trabalho e a vida deles aqui no campo. Causou sofrimento. Eu tinha pena dele, assim, de eu trabalhar o dia inteiro, ou botando adubo, ou colhendo fumo, o serviço repetidamente. Eu chegava de noite, eu não deixava ele dormir, entende? Ele ficava com pena de mim, eu chorava, era muita dor. Tem 4 anos que Daniela faz um tratamento. Toma injeções toda semana para, segundo eles,
diminuir os sintomas e evitar o progresso da doença. O tratamento vai levar mais um ano ainda. Depois, eles pretendem realizar um sonho: ter um filho. Nós vamos conseguir, Vamos. se Deus quiser. Nós optamos por terminar o tratamento por 5 anos, falta só mais um. Daí depois faz todos os exames para ver se... E ainda tem que ver se não tem que tomar mais ainda. A gente tem que ser preparado para tudo. As demonstrações de companheirismo, de união e de fé do casal são comoventes. Valmir e Daniela são devotos de Nossa Senhora Aparecida. No ano passado, eles visitaram um santuário no interior de São Paulo. E não foi só um passeio. Ele tinha uma promessa. Tinha uma promessa que queria ler uma leitura no santuário. Da doença está dando, tal. Se nós achassem uma cura, né? Disse, não, eu tenho que ir em Aparecida que eu quero ler uma leitura lá em Aparecida. Valmir não conseguiu fazer a leitura em Aparecida por causa do protocolo no santuário. Mas a viagem foi a realização de um sonho antigo que eles tinham. E reforçou sentimentos e atitudes que são a base da vida dos dois: dedicação e fé. A fé que move, comove e que aqui nunca vai se apagar. Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br. Esperança, determinação e conhecimento foram aliados importantes para o sucesso deste casal. O resenha de hoje termina aqui. Um bom final de semana para você e até semana que vem.